É uma satisfação estar aqui nesse terceiro encontro de ciência e tecnologia. E hoje nós temos um programa bastante interessante, que é uma área realmente em ascensão aí dentro da medicina e com muito de ciência e tecnologia. E para abordar esse assunto, o convidado é uma pessoa assim da maior qualificação, né? Dr. Filipo Pinto Ivairo. Ele é um médico, ele nasceu no Acre, fez medicina no Paraná, Universidade Federal do Paraná, e veio fazer residência em Porto Alegre, no Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas. E ele cursou realmente uma pessoa excepcional em termos de qualificação, e cursou a residência junto com o doutorado, né, e obteve seu título de doutor, e depois foi fazer um pós-doutorado na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, e acabou sendo convidado para ficar lá, e está hoje como diretor médico do Programa de Doenças Raras e Não Diagnosticadas, de uma unidade que se chama Centro de Medicina Individualizada. E ele é também professor associado de genética médica lá no Mayo Clinic College of Medicine and Science. É um profissional jovem, mas assim numa ascensão muito rápida e muito merecida. E ele tem todas assim a qualificação para abordar esse tema da medicina individualizada, da medicina personalizada, né, que nós demos o título para essa palestra de A Caminho de uma Medicina Individualizada para Todos. Então, vou passar a palavra para o Filipo. Queria só dar boas-vindas em nome Sim. da academia, como de praxe, e agradecer em nome da academia a ambos, ao palestrante, que muito nos honra, e ao Dr. Roberto, que tem nos premiado com palestras enriquecedoras de grande importância para toda a comunidade. E particularmente essa que nos faz pensar até em reformar o ensino da residência, dado as mudanças que isso vem trazendo, e tem que fazê-lo desde a raiz. A ciência, o advogado pode ainda falar sobre conceitos grego-romanos, mas nós temos que falar de coisas dos últimos dias. E é comum hoje um professor experiente sentado ao lado de um aluno com a mesma avidez do aprendizado, dado a dinâmica do conhecimento. Eu tenho já comentei, eu acho que aqui, por exemplo, a aplicabilidade na minha área, que sou otologista. Nós pegamos um bebê surdo-mudo, não sabemos se dá para fazer implante até há pouco tempo. Hoje se estuda a mutação da cornexina 26 e se sabe que a surdez profunda é 35DLG, surdez profunda e de ótimo prognóstico, porque afeta só a cópia. Então, o que tínhamos que acompanhar essa criança de maneira muito sofrida até chegar a fazer a cirurgia de implante, hoje basta um teste individualizado e já temos uma solução para o dia a dia. Com esse comentário, só para eu não ficar sem ter uma palavra com o nosso palestrante, eu diria que será uma palestra muito enriquecedora, e muito obrigado, Juliane, por nos estar oferecendo esse programa vitorioso, que já não temos dúvida que ficou enraizado para ter longevidade. Portanto, paro aqui e devolvo a palavra ao Dr. Roberto. Obrigado, Lavinsky. Realmente esse exemplo que tu desse é perfeito assim para ilustrar aí a importância dessa nova disciplina aí dentro da medicina. Então, vamos ouvir o Filipe, depois a gente vai conversar e ter perguntas aí, e acho que certamente vamos ter um debate. Eu queria agradecer a presença aí desse grupo altamente qualificado aí que
que está nos prestigiando, inclusive várias pessoas de fora da academia, quem eu saúdo aí, pessoas muito gabaritadas também e que eu saúdo a presença aí. Filipe. Muito obrigado, Roberto. Primeiro, obrigado pela introdução. Muito bonito. É bom ter amigos assim, né? O Roberto me conhece desde sempre, então é bom ouvir essas palavras. E obrigado ao professor Lavinsky e a todos os membros da academia pela oportunidade. O meu maior objetivo hoje, na verdade, é trazer mais coisas para serem discutidas. Eu espero que a gente possa discutir. Eu acho que aqui é o local para a gente discutir isso mesmo, na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, porque eu vou trazer alguns conceitos sobre medicina individualizada. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, sobre o termo, e eu quis trazer a nossa experiência aqui do centro e alguns casos reais para a gente tentar ver o que a gente pode fazer parecido ou até melhor no Brasil, começando aqui pela academia. Então, eu vou compartilhar minha tela primeiro. Então, esse é o tema que o professor Roberto me pediu para falar hoje, e eu dividi a apresentação hoje, então, falando um pouquinho sobre o termo medicina individualizada, e aí andando falando um pouco sobre doenças raras, depois um pouquinho além, doenças raras em comparação com fenótipos comuns, depois sim falar sobre doenças comuns, um pouquinho sobre tratamento, e eu trouxe uns 2 slides sobre alguns desafios e algumas discussões que eu acho que a gente tem que ter em nível acadêmico também. Tá? Então, para começar, o que é a medicina individualizada, né? Na verdade, os termos medicina individualizada, medicina personalizada, medicina de precisão, medicina genômica, ou a medicina estratificada, ou até agora, mais recentemente, o uso da medicina 4P, que significa prevenção, predição, personalização e participação, todos eles são utilizados de forma intercambiável. Tá? O que é importante aqui não é o termo que a gente utiliza, mas sim entender qual é o modelo de medicina, né? Então, na verdade, a medicina individualizada é um modelo de medicina que categoriza os indivíduos em grupos cada vez menores. Então, a gente pode tomar algumas decisões médicas e intervenções e ajustar essas intervenções individualmente de acordo com a resposta predita o risco de desenvolver a doença, né? Agora, o termo que a gente mais utiliza é o termo medicina de precisão. Tá? Por que isso? Porque a gente tem utilizado cada vez mais exames de imagem, por exemplo, mais sensíveis, biomarcadores, e aí sim, sequenciamento genético, que são exames que ainda não estão disponíveis para uma parcela muito grande da população, mas estão chegando e vão ser utilizados cada vez mais. Tá? Então, o termo medicina de precisão é o mais utilizado, e no próximo slide eu vou mostrar o porquê também. Tá? Então, como eu comentei, a ideia é essa, é trabalhar com uma medicina de prevenção, predição, diagnóstico e, inclusive, tratamento. E a gente vai chegar ao final dessa discussão falando um pouquinho mais sobre a individualização do tratamento, certo? E por que a gente tem usado cada vez mais o termo medicina de precisão? Porque em 2015, no governo Obama, nos Estados Unidos, ele lançou o que eles chamam de Precision Medicine Initiative, tá? Que é o PMI. O que é isso? É uma plataforma de pesquisa, é financiada pelo NIH, e o objetivo deles é entender as variações genéticas dos indivíduos e como que essas variações genéticas interagem com o ambiente para determinar a melhor forma de prevenir e tratar doenças. Tá? E ali eles começam a falar cada vez mais sobre o termo multiomics e análise de Big Data. Tá? E quando a gente fala de o termo multiomics, significa que quando a gente utiliza sequenciamento de genoma, transcriptoma, então a parte do RNA, metaboloma, então todos os metabólitos, biomarcadores e assim vai, e cada vez mais a gente está utilizando o termo exposoma, então são coisas que estão além do corpo do indivíduo, né, que que esse indivíduo está exposto, e aí pode ser exposto a medicações, a dieta, coisas tóxicas, né, então vocês vão começar a ouvir cada vez mais o termo exposoma também. Certo? E nos Estados Unidos, o grande programa relacionado ao PMI é o All of Us. Então, o que é o All of Us? É um programa em que vão ser sequenciados 1 milhão de americanos com o objetivo de ampliar a miscigenação. Então, eles têm um objetivo de pelo menos entre 20% e 40% desse 1 milhão de americanos de serem de minorias ou de diferentes de pacientes que em geral, e de novo nós vamos falar sobre isso, mas em geral os estudos genéticos são sempre baseados em europeus e
em descendentes de europeus. Então, a ideia desse programa é realmente sequenciar pessoas de diferentes raças e etnias. Tá? E quando a gente fala em medicina de precisão, existem alguns exemplos, obviamente eu não consigo trazer todos, mas geralmente é fácil de entender quando a gente indica uma medicina mais personalizada de precisão para pacientes com doenças que não são diagnosticadas após várias visitas a diferentes especialidades, né? Também com casais, quando planejam suas famílias e querem saber o risco de terem filhos com doenças genéticas, tá? Então, há essa possibilidade de fazer um screening pré-concepcional. Pacientes com câncer, diversos tipos de câncer que não respondem ao plano de tratamento mais indicado. E pacientes que estão em uso de medicações que não funcionam, independente de ser câncer ou não, ou que causam alguns efeitos adversos. E aí aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre farmacogenômica, tá? Vamos falar isso depois um pouco. Entrando um pouco na área de doenças raras, e eu peço desculpas para vocês aqui, porque essa palestra certamente vai ser um pouco enviesada, já que eu sou geneticista, né? Então, mas eu quis chamar a atenção para a ideia de medicina de precisão, que é muito além da questão genética, mas envolvendo radiologia com exames de imagem e bioquímica e imunologia com anticorpos, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais relacionado à genética clínica, tá? E mudou um pouco a forma que a gente via esses pacientes na clínica de genética a partir de mais ou menos 2010, 2011, quando surgiu clinicamente um exame que a gente chama sequenciamento do exoma. Tá? E o que é o exoma? Até 2010, quando a gente tinha uma suspeita de uma doença genética, por exemplo, como o Dr. Lavinsky falou, uma surdez genética, a gente sequenciava o gene da conexina 26 e era aquilo, a gente sequenciava esse gene, procurava variantes daquele gene e provia um diagnóstico para os pacientes. No ambiente de genética clínica, a gente geralmente vê pacientes com doenças complexas, com muitos fenótipos, né, com sintomas muito diferentes. Então, dificilmente existia um gene único que a gente estava interessados e várias vezes os painéis de genes, então quando tinham alguns genes sequenciados ao mesmo tempo, não eram o bastante para cobrir todo o espectro de genes que causariam aquele fenótipo complexo. E aí, a partir de 2010, 2011, a gente teve esse sequenciamento de exoma, e o exoma nada mais é do que sequenciar todos os exons. Então, isso aqui seria o DNA, e eu vou voltar lá para a genética básica, mas o nosso DNA é formado por exons, que são a parte codificante dos nossos genes, e os introns, que são regiões entre os exons. E tem outras partes nos genes, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas então o sequenciamento do exoma seria todos os exons de todos os genes ao mesmo tempo. O que a gente tem mais ou menos 20 mil genes, então a gente sequencia de uma vez só tudo isso. Tá? Em vez de sequenciar o genoma completo, que a gente sequenciaria essas regiões cinza aqui também, a gente focaria nessas partes codificantes, porque a gente sabe que as variantes que são causais para as doenças genéticas, em grande maioria, elas se dão nas regiões codificantes. Então, é um teste custo-efetivo, tá? Mas lembrando que a gente está perdendo muitas outras regiões genéticas que podem serem responsáveis pelo aquele fenótipo. E a gente utilizava o sequenciamento de exoma para pacientes que a gente chamava em odisseias diagnósticas, tá? E aqui na Mayo a gente criou uma clínica de odisseia diagnóstica. Então, o que acontecia? O paciente já tinha sido avaliado por múltiplos médicos em diferentes especialidades. Quando esses médicos não encontravam um diagnóstico, eles encaminhavam esse paciente para essa clínica de medicina diagnóstica, de odisseia diagnóstica, e era feito o sequenciamento de exoma. Esse reporte inicial era discutido num grupo multidisciplinar, incluindo médicos e pesquisadores, incluindo pessoal da ética, incluindo farmacêuticos, incluindo PhDs em genética, biologia molecular e imunologia. Todos esses resultados eram discutidos e aí sim, esse resultado era dado de volta para o paciente, porque não era um exame tão simples para se interpretar, né? E os nossos primeiros 1.100 casos, a gente tinha feito o sequenciamento clínico de exoma e tinha resolvido com o sequenciamento clínico de exoma em torno de 16% desses casos. Tá? E com base nesse grupo multidisciplinar, fazendo algumas reanálise desses dados, ou oferecendo alguns outros exames, a gente conseguiu aumentar a taxa diagnóstica para em torno de 25%, quase 10% então de aumento de taxa diagnóstica, incluindo um grupo multidisciplinar. Tá? Mas mesmo assim, ainda a gente tinha 75% desses casos que a gente não, mesmo sequenciando o exoma, a gente não conseguia dar um diagnóstico para essas famílias, né? Então,
a gente começa a discutir, tá, o que a gente pode fazer além do sequenciamento de exoma, né? E isso aqui veio, mês passado, foi discutido no Fórum Econômico Mundial, o uso de testes genéticos de largo espectro. Então, a discussão de sequenciamento de exoma e genoma, na verdade, tá? E essa figura aqui é típica do porquê que a gente começa a utilizar mais o sequenciamento genômico, né? Porque, como vocês podem ver, a partir de 2010, 2011, ali com as novas tecnologias, com sequenciadores mais poderosos e com o custo diminuindo dos sequenciamentos, antigamente, quando o projeto Genoma Humano foi desenvolvido lá nos anos 90, 2000, para sequenciar um genoma, a gente custava em torno de 3 a 5 bilhões de dólares. E hoje em dia, isso aqui não é mentira, a gente consegue realmente sequenciar um genoma de um indivíduo por em torno de $1.000, tá? Isso do ponto de vista do sequenciamento. Claro que a interpretação leva mais tempo e é mais custosa, mas a gente consegue sim sequenciar um genoma clinicamente por $1.000, tá? E a discussão que aconteceu agora em setembro, no Fórum Econômico Mundial, foi baseado num projeto. Eles viram que 94% dos custos de pacientes vinham do tempo dele internado. Tá? Então, fizeram um piloto com 31 pacientes e fizeram um sequenciamento de genoma rápido nesses pacientes. Então, geralmente eram crianças na UTI neonatal. Tá? Sequenciaram 31 desses pacientes e, por conta do resultado do sequenciamento de genoma para esses pacientes, eles diminuíram o tempo de internação de 400 a 600 dias para esse piloto, tá? Para esse grupo de pacientes na UTI neonatal. E só com esse grupo de pacientes, uma economia em torno de 7 a 10 milhões de dólares. Só, então, com investimento, claro, um pouquinho maior, fazendo sequenciamento de genoma logo no início dos sintomas na UTI neonatal, eles tiveram uma economia absurda depois dessa redução de custo por conta desses pacientes estarem internados na UTI, certo? Isso é só um pouquinho sobre doenças raras. Então, para abranger mais outras especialidades, eu quis trazer, então, um pouquinho de doenças raras em relação com fenótipos comuns, e foi isso que a gente viu aqui também. A gente estava focado, primeiro, há 10 anos atrás, na clínica na genômica clínica, mas muitas vezes esses pacientes passavam por odisseias diagnósticas fora da genética. Eles estavam em outras especialidades, porque os médicos não achavam que seria necessário focar em uma medicina, medicina de precisão para esses pacientes ao longo dos anos, e muitas vezes porque os médicos não estavam tão atualizados nos exames que poderiam ser feitos para esses pacientes. Então, a gente mudou um pouco a nossa abordagem, a gente começou a ir para as outras especialidades. A gente começou com a nefrologia aqui, tá? Então, a gente criou uma clínica de nefrologia genômica. E consistia mais ou menos da mesma forma. A gente pôs na mesma mesa nefrologistas, patologistas, pesquisadores e geneticista clínico, oferecendo testes genômicos para essa especialidade e sabendo que a discussão desses resultados seria um pouquinho diferente, discutir resultados de genética com um pessoal que não tinha o background de genética, era um pouco mais complicado, mas a gente achou que a gente deveria começar de alguma forma, tá? E eu tenho que mostrar para vocês os nossos dados. E outra coisa, só para chamar a atenção, não quero que vocês leiam toda essa tabela, mas mostrando para vocês que, na verdade, a idade de início de sintomas de doenças nefrológicas não eram só em crianças, tá? A grande maioria dos nossos pacientes eram pacientes, ou 78% dos nossos pacientes eram pacientes adultos, incluindo pacientes acima de 70 anos, tá? Em que a gente fez sequenciamento sequenciamento genético para esses pacientes. E um pouquinho diferente do que a gente geralmente pensa em doenças genéticas, que a história familiar é importante, obviamente, quando a gente tem história familiar a gente pensa numa doença genética, mas 50% desses nossos casos não tinham uma história familiar positiva, certo? E o que a gente viu? Nesse piloto com quase 200 casos, a gente conseguiu uma taxa diagnóstica de 33%. Um terço dos nossos pacientes na nefrologia, que estavam há muito tempo sem um diagnóstico, estavam taxados com uma doença renal crônica, tinham uma doença genética, né? E aqui no lado direito, esse grupo aqui, esse gráfico mostra dividido por fenótipo. Então, pacientes com glomerulopatia, a gente diagnosticou 34%, mas pacientes com doença túbulo-intersticial, mais de 50% a gente diagnosticou com uma doença genética. Tá? Lembrando, esses são adultos que estavam há 20, 30 anos na clínica de nefrologia sem um diagnóstico. E muitos deles a gente mudou a forma de tratar ou de acompanhar por conta do diagnóstico de uma doença genética nesses casos, certo?
E quero focar só num fenótipo específico aqui, porque dentro dessa clínica de nefrologia genética, a gente criou uma clínica para a glomerulosclerose segmentar focal, tá? Que a gente chama de FSGS. Só lembrando para quem não é nefrologista, a glomerulosclerose segmentar focal é um achado de biópsia, tá? Então é uma lesão histológica em que a gente tem uma fibrose e uma esclerose parcial do glomérulo, tá? E a gente consegue ver isso numa HE ou numa microscopia eletrônica, claro, se possível, fazer uma microscopia eletrônica nos ajuda bastante para entender o apagamento de podócitos, que nos ajuda, mas se baseado na microscopia normal, HE, a gente já consegue ver essa fibrose no glomérulo, tá? E focando nesses casos, a gente analisou quase 50 pacientes, tá? 49 pacientes que tinham essa lesão na biópsia clínica, na biópsia de rim, e assustadoramente, pacientes que não tinham uma causa definida, então que a gente chama de FSGS secundária a alguma coisa que a gente não sabia, ou uma FSGS que era indeterminada, o que significa isso? Que a clínica e a histologia não batiam, 71% desses casos tinham uma causa genética. Tá? E quando eu falo isso, não é uma predisposição genética, é realmente uma doença monogênica, uma variante patogênica num gene que causa uma doença genética. Tá? E o que nos chamou mais atenção existiam pacientes com uma causa, em teoria, conhecida para aquela glomerulosclerose, e causas conhecidas podem ser virais ou medicamentosas. O nefrologista imaginou que aquela lesão tinha uma causa conhecida, e dentro daquele grupo de pacientes, 1/3 deles, na verdade, tinham uma doença genética. Então, aí não se sabe se a causa genética era única ou se realmente tinha a causa genética mais uma outra causa para aquela lesão histológica. Tá? Isso na nefrologia aqui. E um pouquinho além, a gente queria mudar um pouco, não só o diagnóstico desses casos, mas também mudar o tratamento e o manejo. Né? Então, a gente foi para a experiência na prática do transplante renal. Tá? Então, na lista de transplante renal, a gente sequenciou 30 pacientes, e aqui a gente foi um pouquinho mais seletivo, né? Então seriam pacientes que tinham um fenótipo mais grave, ou que tinham começado com sintomas mais cedo, ou que tinham realmente história familiar. E desses 30 pacientes, 43% tinham uma doença genética. Tá? E aqui eu listo os genes, então todos eles aqui, de novo, não eram predisposição, que a gente usa o termo predisposição genética, eles realmente tinham um diagnóstico de uma doença genética. E o que é muito gratificante de usar o exame genético nesse grupo de pacientes é que existiu um caso em que uma irmã mais nova estava sendo avaliada como doadora para um desses nossos pacientes, e estava liberada para transplante. Ela não tinha proteinúria, não tinha hematúria, não tinha nada que fosse não deixar ela doar o rim. E no final das contas a gente testou, a gente sabendo que a irmã afetada tinha uma variante genética no colágeno 4A3, a gente testou a irmã mais nova e achou essa irmã mais nova, ela era positiva para a mesma variante, e por conta disso, o risco dela de desenvolver a mesma doença renal que a irmã tinha era muito mais alto, e aí sim a gente não utilizou ela como doadora. Então, o exame genético aqui mudando a evolução, não só do paciente que já era afetado, mas sim uma família com uma possível doença, no futuro, uma doença renal para essa irmã. Tá? Falando um pouquinho ainda sobre o transplante renal, existe um gene que se chama ApoL1, em que sabidamente, e aqui eu vou pôr um termo que se chama polimorfismo, então variantes muito frequentes na população predispõem a doenças renais, tá? Mas o interessante desse gene é que existem 2 polimorfismos que só predispõem a doença renal se são encontrados em afrodescendentes, tá? Pacientes europeus, ou pacientes brancos, eles não têm um risco aumentado. E vocês vê, quando eu falo em risco aumentado, não é pouco risco aumentado. Então, por exemplo, uma nefropatia associada a HIV, para pacientes afrodescendentes nos Estados Unidos, ele tem um odds ratio de 29, e para pacientes sul-africanos, 89. Então, é muito, muito alto. E para pacientes com glomerulosclerose, para pacientes adultos que têm o alelo de risco de ApoL1 para desenvolver glomerulosclerose segmentar focal, um odds ratio de 17. Tá? E aí começa a discussão se a gente deve testar todo mundo que está na lista de transplante, pelo menos se vai testar todo mundo, e quem deve ser testado na lista de transplante para esse alelo de risco. Né? E esse é
uma controvérsia grande, e já existem clinical trials depositados no clinical trials daqui dos Estados Unidos, avaliando se realmente a gente deveria testar todos, ou se não todos, pacientes de origem africana, ou afrodescendentes ou de origem africana. Porque se sabe que esses pacientes, em geral, se eles têm esses alelos de risco, eles têm 20% a mais de chance de desenvolver uma doença renal crônica. Não é 100%, não é uma doença que a gente chama de monogênica, que causaria com certeza a doença renal crônica, mas eles têm um risco aumentado em 20%. E por que essa discussão no transplante? Porque fizeram uma pesquisa em mais de 1.000 transplantes de rim, e com 600 doadores de origem africana, em vários programas de transplante aqui nos Estados Unidos, e eles viram, na verdade, que quando os doadores tinham esse alelo de risco, havia uma chance 2 vezes maior de rejeição do enxerto. Tá? Então, de novo, aqui estou trazendo isso para a gente discutir quando a gente deve oferecer e se a gente deve oferecer esse tipo de teste em filas de transplante, por exemplo. E aqui começando focado em rim, mas certamente isso vai começar a aparecer em outros transplantes de órgãos, de outros órgãos, como fígado, por exemplo. Tá? Vou trazer para vocês 2 casos reais. Então, um numa clínica de reumatologia aqui, que a gente começou um piloto também. Esse paciente tinha 32 anos, então era jovem e começou a ter infartos isquêmicos cerebrais e com febre intermitente. Tá? Ele foi diagnosticado com poliarterite nodosa, porque ele tinha essa febre de origem determinada, começou com neuropatia e algumas aftas. Aqui foi uma biópsia de nervo, então mostrando que tinha um infiltrado inflamatório no nervo, e aqui é só mostrando que ele estava tendo esses infartos na ponte com 32 anos. Né? Não é normal um paciente tão jovem com infartos isquêmicos na ponte. E ele foi tratado por anos com corticoides, começou a ter efeitos adversos por conta de corticoides, ciclofosfamida, começou a ter parestesia, e aí diagnosticaram esse infarto na ponte. Chegaram a fazer até depressão de linfócitos B. Tá? Por conta desse nosso projeto com a reumatologia, a gente ofereceu um teste genético para doenças autoinflamatórias. De novo, era um fenótipo não tão específico, então dificilmente a gente sequenciaria um gene único, mas a gente sequenciou 116 genes, um painel de genes, e foi encontrada uma variante de significado incerto num gene chamado ADA2. Tá? E por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque toda vez que a gente faz sequenciamento genético, a gente vai ver variantes de significado incerto. E, sem dúvida, nem nós geneticistas com experiência em sequenciamento genético, sem dúvida, outros médicos que não têm tanta experiência com os exames genéticos não vão saber o que fazer com variantes de significado incerto, certo? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque esse gene é um gene que a gente chama de recessivo. Então, para causar doença, a gente precisa ter 2 variantes nesse gene, tá? E mesmo nós, geneticistas, quando a gente vê uma variante de significado incerto no gene recessivo, muitas vezes a gente não dá muita bola, não dá muita atenção, porque ainda faltaria, primeiro, que essa variante fosse patogênica e está faltando a outra variante, né? Mas com essa equipe multidisciplinar, a gente acabou discutindo esse caso e oferecendo outros testes genéticos, e aqui um teste para deleções e duplicações. A gente achou que, na verdade, o painel tinha perdido, não foi super sensível para achar a outra variante nesse gene, e a gente usou análises bioquímicas e confirmou que esse paciente realmente tinha uma deficiência dessa enzima, ADA2, o que muda completamente a evolução desse paciente, porque agora a gente pode prescrever uma medicação, que é o inibidor de TNF, e esse paciente agora não tem mais sintomas, tá? Porque a gente está tratando especificamente essa doença, certo? E para essa família mudou completamente, porque eles estavam pensando em engravidar. A gente pôde sequenciar a esposa desse casal, a esposa desse paciente. A gente viu que ela não tinha nenhuma variante nesse gene, então a decisão reprodutiva foi que eles iam ter um filho por conta desse risco diminuído, claro, não zero, mas um risco diminuído de ter um filho com a mesma doença. Tá? Agora, na endocrinologia, um outro caso, a gente tinha um paciente com 17 anos com diabetes, comum para todo mundo, certo? Paciente de 17 com diabetes com tratamento com insulina. A mãe tinha diabetes tipo 1, com diagnóstico aos 13 anos. E a gente ofereceu um teste genético com um painel de genes, mais ou menos 40 a 50 genes. E, na verdade, esse paciente tinha uma variante patogênica nesse gene específico, o que confirma que, na verdade, a diabetes dele é uma diabetes que a gente chama monogênica, é a MOD, né? Que é Maturity Onset Diabetes of the Young. O que muda aqui para esse caso é que esses pacientes respondem muito bem a uma medicação via oral. Então, a gente trocou a insulina desse paciente para uma medicação via oral, ele está com ótimos resultados. A gente foi atrás. A mãe, na verdade, tinha a mesma variante e a gente conseguiu trocar o tratamento dessa mãe e a gente achou outros familiares em risco
já que essa doença é uma doença dominante, tá? E aqui a gente já começa a discutir um pouquinho, entrar em fenótipos comuns, né? Como eu comentei para vocês. Então, assim, a frequência ou a prevalência de MOD é de 1 para 10 mil em adultos, ainda uma doença rara, né? E 1 para 23 mil em crianças. E para todos os pacientes com diabetes, é em torno de 1 a 5% dos pacientes com diabetes teriam uma doença monogênica, tá? Um MOD. O problema é que a gente está falando de 9 a 12 milhões de brasileiros com diabetes, né? E se a gente pensa nesses números, a gente tem mais ou menos entre 100 mil a 500 mil indivíduos que possivelmente estão sendo tratados para diabetes tipo 1 com insulina e que poderiam se beneficiar da medicação via oral, por exemplo, sem falar em todos os familiares em risco também, né? Então a gente começa já a pular um pouquinho do que a gente começou de teste individual, né? Então da medicina individualizada, por isso que a gente tende a não usar muito o termo individualizado agora, para uma medicina genética populacional, né? Por conta desses números absurdos de pacientes com diabetes. E diabetes é só um exemplo, obviamente, a gente tem outros exemplos. E aí a gente começa a discutir, então, esse teste de sequenciamentos populacionais. Eu acho que não há mais discussão nenhuma sobre o benefício de teste genético para pacientes com doenças raras. Eu acho que isso é muito claro. Mas a gente tem alguns guidelines para quando a gente deve testar os familiares desses pacientes com doença rara, mas a gente até agora não tem um guideline para testar população, né? E a gente sabendo que essas doenças raras são raras porque a gente provavelmente está focando em pessoas mais específicas, porque a gente está focando no tipo de fenótipo específico, mas a gente não sabe quantos dos outros indivíduos nessa população podem estar em risco e não sabe. E aí, sabendo disso, a pergunta é, devemos sequenciar todo mundo? E se a gente for sequenciar todo mundo, o que a gente deve focar nossa análise, né? Que tipos de genes a gente vai focar nossa análise? Porque a gente começa a falar de medicina preditiva aqui, né? Um pouco mais sobre a medicina de precisão, um dos 4 pilares da medicina 4P, tá? E isso não é o futuro mais, tá? Então, houve uma explosão de sequenciamento genômico. Eu já falei para vocês sobre o All of Us nos Estados Unidos, com esse sequenciamento de 1 milhão de pessoas. No Reino Unido já tem esse projeto de 500 mil e crescendo, sequenciamento de genoma de 500 mil pessoas. E aqui eu mostro para vocês um mapa com as iniciativas bem parecidas em vários países, inclusive no Brasil. A gente começou em 2015 com alguns projetos menores do que isso, mas esse ano, e eu não sei se está todo mundo a par disso, mas esse ano a gente lançou no Brasil um projeto que se chama Genomas Brasil, que é esse projeto inédito, com a ideia de sequenciar 100 mil brasileiros, tá? Não focado em doenças, sequenciar 100 mil brasileiros. Obviamente tem mini projetos dentro desse grande projeto, focando em algumas doenças específicas, mas a ideia toda é ter um banco de dados populacional brasileiro, assim como outros países, tá? E o problema, entre aspas, aqui é que até 2025 a gente, no mundo, vai ter 2 bilhões de pessoas com genomas sequenciados. E o que a gente vai fazer com isso, né? A gente não tem todas as informações, não sabe como interpretar todos os resultados que a gente tem de genomas, né? Então a gente tem que começar a discutir o envolvimento da população, de academias de medicina, e para a gente começar a discutir políticas públicas e realmente definir a agenda clínica e de pesquisa. Eu sei que a linha é tênue quando a gente fala sobre genética e sequenciamento genético, entre clínica e pesquisa, mas existem implicações diferentes, né? Então, e eu vou trazer isso depois como um desafio, sem dúvida, desafio para órgãos que seriam, primeiro, órgãos financiadores para todos esses tipos de testes, e órgãos reguladores também, que a gente vai ter que discutir o que é clínica e o que é pesquisa. Um exemplo, um grupo canadense começou o que eles chamam de eGenomics Project. O que eles fazem? Eles pegaram pacientes que fizeram sequenciamento de exoma por outras razões, para screening para câncer e para outras razões, e eles vão analisar um grupo de genes nesse sequenciamento que já está disponível e colocar essa informação no prontuário desses pacientes, e eles vão acompanhar como é que os médicos e os pacientes, como é que teve a mudança de acompanhamento desses pacientes baseado em resultados genéticos. Tá? De novo, isso não é futuro, isso já está acontecendo. E aí a gente começa a discussão do o que seriam genes significantes ou variantes significantes, né? Existe um grupo aqui nos Estados Unidos, que é do American College of Medical Genetics and Genomics, que eles se reuniram e decidiram que qualquer pessoa que passa por um sequenciamento amplo, como sequenciamento de exoma ou de genoma, eles devem ser oferecidos a chance de terem o resultado, independente do fenótipo, de terem o resultado de um grupo de genes que é chamado de ACMG 59 em 2020, e é esse grupo de genes aqui
que, em geral, são genes relacionados à predisposição a câncer, a doenças cardiovasculares, entre outras, tá? O problema é que, e de novo, o problema, quando eu falo, não me entendam mal, mas isso é um grupo americano que decidiu que até 2020 seriam 59 genes. Em 2021, esse grupo de genes já são 73, eles acrescentaram mais 14 genes. E agora eles acrescentaram genes relacionados a doenças bioquímicas, por exemplo, e outros genes relacionados a doenças cardiovasculares e outros genes relacionados a câncer também, tá? Então, só lembrando que, a partir do momento que a gente sequencia tantos genes, lembrando que 2 a 5% da população geral vão ter variantes patogênicas nesse grupo de genes. E essa discussão já começou a ser realizada aqui do ponto de vista de saúde pública, e eu tirei isso do site do CDC, então eu não quis traduzir aqui, só para vocês verem como é que o CDC aqui nos Estados Unidos mostra essa informação. Então, nesse programa de saúde pública em genômica do CDC, eles dividiram genes em 3 grupos, tá? Então, o nível 1 são genes que eles recomendam serem sequenciados, porque existem evidências já guidelines baseados em evidências e que teriam uns efeitos públicos na saúde pública. Efeitos positivos na saúde pública. E depois tem os outros níveis de evidência. Mas só para vocês entenderem quais são esses genes que o CDC falou que são importantes para serem sequenciados do ponto de vista populacional, são os genes relacionados à hipercolesterolemia familiar, genes relacionados a câncer de mama e ovário, e genes relacionados à síndrome de Lynch, que é uma síndrome de predisposição ao câncer coloretal e outros cânceres, mas principalmente câncer coloretal. E isso é um grupo de mais ou menos 9 a 14 genes. Então, o CDC aqui já decidiu que é custo efetivo e é importante que a população seja triada para pelo menos esses 9 a 14 genes, num primeiro nível, tá? E um dos projetos que a Mayo participa foi esse projeto no estado de Nevada, que é o Healthy Nevada Project, em conjunto com uma empresa de sequenciamento, que é a Helix. Isso foi publicado há pouco tempo. Então, o que aconteceu? Foram sequenciados em 27 mil pessoas, sequenciaram esses entre 9 e 14 genes, que o CDC chama de Tier 1, e eles viram que 1% dessas pessoas tinham variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas nesses genes, tá? Importante para a hipercolesterolemia familiar, que aos 45 anos, eles viram que 11% dos pacientes que eram portadores de variantes para essa doença já tinham manifestado aterosclerose, em comparação com 1% só nos outros não portadores. Então, um odds ratio de 11, tá? Aos 45 anos. E do ponto de vista de câncer, então, eles viram que, na verdade, do câncer de mama e ovário aqui, e para todos os tipos de câncer, os portadores tinham uma sobrevida ou uma taxa de sobrevida muito menor do que os pacientes ou os indivíduos que não tinham variantes patogênicas, tá? Mais importante desse artigo é que, na verdade, mais de 75% das pessoas que tinham variantes nesses genes, eles não eram qualificados para serem triados pelos protocolos clinicamente disponíveis, tanto para câncer quanto para alto risco cardiovascular. Tá? Na verdade, para os pacientes ou os indivíduos com variantes para hipercolesterolemia familiar, 86% deles não tinham critério para serem triados por terem alto risco cardiovascular. Então, esse é o ponto de vista populacional. E um trabalho mais recente, não tanto do ponto de vista populacional, mas iniciado por médicos. Então, existe um laboratório clínico que oferece um sequenciamento de um painel entre 100 e 200 genes, que esse laboratório clínico decidiu que são genes importantes, e só que é um laboratório em que os médicos solicitavam esse exame, tá? Vocês podem ver que eles sequenciaram 10 mil pacientes, e eles viram que 15% desses 10 mil pacientes tinham variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas em genes que eles chamaram de importantes. E, de novo, são genes relacionados à predisposição a câncer cardiovascular e alguns genes relacionados a doenças bioquímicas, certo? Então, 1 em cada 6 indivíduos tinham variantes significantes em genes que eles chamam de actionable, ou são genes que a gente poderia oferecer alguma coisa de tratamento ou mudança de acompanhamento. Eu quero chamar a atenção para vocês de que nada do que eu falei aqui é relacionado ao que a gente chama de testes genéticos direto ao consumidor, ou testes recreacionais. Existem vários laboratórios, e o 23andMe é um deles, em que eles vendem kits para pessoas fazerem testes genéticos de forma recreacional,
não sei o que isso significa, recreacional, mas cada um entende de uma forma. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui são testes diagnósticos, tá? Por que eu tenho que chamar atenção? Porque esses testes genéticos direto ao consumidor, isso aqui é um laudo real de um desses testes, eles dão uma sensação para os indivíduos de falsa segurança. Por quê? Eles falam, por exemplo, aqui, que esse indivíduo aqui não tinha nenhuma variante detectada em BRCA1 e BRCA2, que seria um alto risco para câncer de mama e ovário, mas, na verdade, essa informação existe nas linhas menores, mas não é tão disponível. Mas eles falam que, na verdade, eles só sequenciaram 3 variantes, sendo que existem mais de 1000 variantes descritas como patogênicas nesses 2 genes. Então, a gente tem que entender o que é diagnóstico e triagem populacional e o que são testes recreacionais, certo? Então, falando um pouquinho não sobre doença, mas sobre farmacogenômica, e eu não quero me estender aqui, mas esse é um trabalho que eu achei bem interessante, novo, recente, em que fizeram uma revisão sistemática, tá? E por que eu gostei dessa tabela? Porque eles fizeram uma revisão sistemática com várias medicações, e eles mostram aqui a perspectiva de cada um em diferentes perspectivas. Então, a perspectiva da sociedade, a perspectiva do médico que solicita, a perspectiva de quem paga pelo teste e a perspectiva do plano do sistema de saúde, tá? Por isso que eu quis trazer isso, porque às vezes o médico e o paciente pensam de uma forma e quem paga pelo teste, ou o plano de saúde, ou o sistema de saúde, pensam de forma diferente, né? Então eles mostraram aqui que, na verdade, para várias medicações, sequenciar o que a gente chama de farmacogênese, então são genes que nos demonstram como a gente pode metabolizar certas drogas, é custo efetiva para essas drogas aqui, tá? E um exemplo só, falando de quão importante a farmacogenômica já está no nosso meio, existem medicações em que só podem ser prescritas isso na bula, só podem ser prescritas se houver o teste de farmacogênese para entender se aquele paciente é um metabolizador extenso, um metabolizador intermediário ou um metabolizador pobre ou mau metabolizador daquela medicação, porque aqui a limitação, sabendo que se os pacientes são ultra rápidos, ou são metabolizadores ultra rápidos, essa medicação não é uma boa medicação de escolha, porque eles vão se livrar da medicação mais rápido no sangue, tá? Então isso já está aparecendo e vai começar a aparecer cada vez mais nas bulas das medicações. E o que eu achei interessante para essa medicação aqui, independente de que tipo de doença nós vamos tratar, mas eles falam que se o paciente estiver utilizando um inibidor de um outro gene, que essa medicação não é indicada. E aí eu fui atrás da lista de medicações que são inibidoras desse outro gene, e a gente tem alguns antidepressivos, alguns antifúngicos, alguns antivirais, e, interessantemente, se o paciente toma suco de grapefruit, sabidamente que o suco de grapefruit também interage com alguns genes, tá? Então aqui, falando um pouquinho do esposoma, que eu falei para vocês antes, coisas não relacionadas à genética, per se, mas coisas relacionadas à dieta dos nossos pacientes, a gente tem que começar a tomar algumas atenções quando começar a oferecer alguns tipos de medicação em alguns testes, tá? Falando um pouquinho de genes significantes, então, assim, o que a promessa da medicina de precisão, a gente falou já um pouquinho sobre decisões reprodutivas, né? E daí a gente tem que discutir, eu vou trazer isso para discussão, claro, o que são genes significantes para quem está querendo saber o seu risco de ter filhos com certas doenças genéticas. Aí os achados monogênicos, então, que são actionable, então, quais são os genes que a gente vai decidir que são realmente importantes para oferecer essa informação para os nossos pacientes. Falando um pouquinho de farmacogenômica, e eu hoje nem vou entrar na questão de sequenciar, por exemplo, a predição ou a prevenção de alguns tipos de cânceres, né? A biópsia líquida, por exemplo, a gente sabe que a gente pode sequenciar o sangue dos nossos pacientes e detectar precocemente alguns tipos de câncer, e depois analisar os tumores e realmente prescrever medicações baseadas no perfil genético do tumor, e aí sim o microbioma, que ainda está um pouco muito na parte de pesquisa, mas que vai vir certamente a discussão de como a gente pode modificar o microbioma para melhorar a saúde dos nossos pacientes. Queria falar um pouco para vocês sobre score de risco poligênico, então mudando um pouquinho do ponto de vista monogênico, um gene só, para muitos genes ao mesmo tempo. Então, acho que é fácil de pensar, quando a gente fala sobre uma doença rara, uma doença, por exemplo, fibrose cística, que essa pessoa tem variantes num gene só, e é claro que se essas duas variantes são patogênicas, a gente sabe que esse paciente está em risco ou provavelmente vai ter essa doença.
Agora, quando a gente começa a falar de doenças como doença cardiovascular, a gente sabe que não tem um gene único que causa doença cardiovascular e que é uma interação de múltiplos genes. Então, a gente começa a ver várias variantes ao longo do nosso DNA que podem estar tanto te dando um risco mais aumentado, quanto um risco até protetor. Então, a gente tem que entender como é que essa interação dessas variantes funcionam no corpo dos pacientes, ou dos indivíduos, né? E, claro, a gente pode estratificar os indivíduos como baixo risco, a grande maioria da população vai estar nesse meio, e, claro, vai ter pacientes com alto risco. Um trabalho recente sobre score de risco poligênico, que eu achei legal trazer para vocês, é que esse grupo aqui, na verdade, analisou, como vocês podem ver, muitas variantes ao mesmo tempo, milhões de variantes ou centenas de milhares de variantes, e eles acharam para algumas doenças que esse score de risco poligênico, então essa interação de múltiplas variantes que em teoria sozinha não causariam doença, a interação de múltiplas variantes tinham ou causavam um risco tão grande quanto doenças monogênicas, tá? E eles estudaram doença cardiovascular, fibrilação atrial, diabetes e câncer de mama, e eu vou trazer aqui para vocês só focar um pouquinho no câncer de mama. Eles viram que tinha um grupo de pacientes ou de indivíduos em que tinham uma chance de 5 vezes maior de desenvolver câncer de mama. Então, eles viram que nesse grupo, de 0,1% dessas mulheres, elas tinham um risco de desenvolver câncer de mama de 19%. Só baseado nesse score de risco poligênico. E 19% nesse grupo, se vocês não tivessem utilizado o score de risco poligênico, se fosse só clínica, com história familiar e alguns outros critérios clínicos, já um 19% de risco já modificaria a forma que a gente acompanharia esses pacientes em fazer mamografias mais seriadas ou ressonâncias, ou até discussão de mastectomia radical e outras, né? Não estou falando que deveria, eu só estou falando que esse nível de risco a gente já começa a discutir diferente do que a população em geral, tá? E ainda há muita discussão da validade clínica de scores de risco poligênico. Então, esquecendo um pouco se a gente acha que é clinicamente válido ou não, esse trabalho aqui eu achei interessante. O que eles fizeram, tá? Eles recrutaram pacientes, então eles pegaram 1.000 pacientes com doença cardiovascular, e vocês podem ver aqui o critério de screening deles. Eram pacientes entre 45 e 65 anos, que eles tinham um risco cardiovascular entre 5% e 20%, que não estavam em estatinas e que moravam perto do hospital, tá? Eles sequenciaram 1.000, eles incluíram 200 e poucos, então 110 deles que tinham um score genético alto, um risco genético alto. Então, eles chamaram isso de score de risco genético alto quando tinha 10% a mais de risco do que o basal. E eles compararam com pacientes com um score de risco baixo, então menos de 10% a mais do que o basal, tá? E eles fizeram um ensaio clínico. E interessante o que eles viram é que os pacientes quando a gente deu a informação de score clínico de risco para alguns pacientes, em comparação quando a gente deu a informação de score clínico mais o score de risco genético, o LDL desses pacientes que tinham a informação genética era mais baixo, ou se tornou mais baixo após 3 a 6 meses do que os pacientes só com score clínico. E quando eles dividiram ainda pacientes com score clínico de genético mais alto, esses pacientes então tinham, após 6 meses, um LDL mais baixo ainda do que todos os outros. E eles viram que, na verdade, prover essa informação do score de risco genético, tanto para o paciente quanto para os médicos tratadores, fazia ou assustava, entre aspas, o médico e o paciente, e faziam esses pacientes seguirem mais à risca estatinas, seguiam mais à risca dieta e seguiam mais à risca os exercícios. Então, utilizar a informação genética foi benéfica, apesar de a gente ter essa discussão ainda se o risco genético é válido clinicamente ou não, certo? Falando um pouquinho de tratamento nesses últimos 5 minutos, quando a gente fala em tratamento individualizado ou de depressão, a gente sempre pensa em terapia gênica, né? A primeira palavra que vem à nossa mente. E na verdade, a gente fala sobre terapia gênica desde a década de 60 ou 70, quando a gente começa a fazer transplante de medula óssea para pacientes, mas realmente da terapia gênica em si, de manipular genes, a gente começou a falar sobre isso ali a partir dos anos 2000, com pacientes com imunodeficiência. O problema é que naquele momento, quando a gente começou a tratar pacientes com terapia gênica, começaram a aparecer alguns problemas de toxicidade e desenvolvimento de câncer, e muitas dessas pesquisas pararam ali na década de 2000 até 2005. E, na verdade, agora a era que a gente chama é a era da edição genômica. Não é só chegar e trocar um gene defeituoso por um gene normal,
mas sim a gente modificar esse gene. E já tem alguns trabalhos mostrando que a gente consegue, sim, modificar os genes. Mas, mais além do que isso, o que eu queria trazer para vocês é algo que está vindo cada vez mais, é o que a gente chama de terapia ASO, que é de oligonucleotídeos antisense. O que é isso? Em vez de modificar o DNA, a gente consegue mexer no RNA, então é a próxima etapa, né? Então, a questão de segurança que todas essas discussões de modificar DNA trazem, né? A terapia ASO seria, a gente muda como esse gene vai ser expresso no corpo, tá? Então, já tem várias medicações aprovadas pela FDA, tá? Para algumas doenças musculares, por exemplo, e neuromusculares. Eu não quero entrar em muitos detalhes específicos como a terapia funciona, mas é só para vocês verem que em 2018 tinham mais ou menos uns 20 clinical trials. Em 2 anos agora, isso aqui eu fiz ontem, essa busca no Clinical Trials, a gente tem mais de 200 estudos com esse tipo específico de terapia. Então, isso vai vir e vai vir para todas as especialidades, tá? Já tem na cardiologia, na neurologia, na oftalmo, em várias outras, tá? Então, isso está vindo. Então, quando a gente fala em tratamentos individualizados, talvez a palavra terapia genética esteja caindo um pouquinho por terra. Obviamente, a gente está fazendo terapia genética ainda, mas o que a gente vai ver cada vez mais vai ser essas terapias anti-sense, com oligonucleotídeos. E um caso muito marcante foi dessa menina aqui. Essa menina, então, em 2018, em 2016, essa menina foi para um geneticista, conseguiram diagnosticar exatamente qual é a variante genética que estava causando a doença nessa menina, e de 2016 a 2018, na verdade, em 12 meses, foi possível eles desenvolverem uma terapia ASO específica para essa menina. Tá? Então, aqui vocês veem como é que era a questão da epilepsia dela, e depois, quando começou o tratamento, diminuiu bem. Obviamente, a gente não curou essa menina infelizmente faleceu depois de um certo tempo, mas aqui é onde eu diria que é a medicina mais personalizada possível, né? A gente conseguiu fazer um diagnóstico de uma variante que era só nela, uma variante genética só nessa menina, e foi desenvolvido em 12 meses uma medicação só para essa menina, tá? E, claro, não é só coisas boas que acontecem com o sequenciamento genético de muitas pessoas, né? Então, a gente sempre fica sempre está atrás da nossa cabeça aqui a questão da discriminação genética. Isso já vem sendo discutido há muito tempo. Aqui nos Estados Unidos, em 2008, foi passada uma lei, na verdade, que se chama GINA, que é essa Genetic Information Non-Discrimination Act. Então, essa lei protege os americanos de discriminação baseada em informação genética para planos de saúde e empregadores. Então, planos de saúde e empregadores não podem utilizar informação genética para discriminar pacientes, mas seguros de vida, auxílio-doença ou auxílio-invalidez não entram nessa regra. Então, esses outros auxílios aqui podem utilizar a informação genética, tá? Importante que GINA não envolve militares aqui nos Estados Unidos, isso é bem importante, e também não se aplica a empregadores com menos de 15 empregados. E eu estou trazendo isso aqui porque até o momento a gente não tem uma lei no Brasil que cubra essa questão de discriminação genética, e eu acho que está na hora da gente discutir e ter alguma coisa uniforme para o país inteiro, já que a gente tem projetos sequenciando centenas de milhares de brasileiros, né? E, claro, sempre vão ter debates éticos, e esse é só um exemplo. Então, eu achei interessante. Aqui, uma mulher, ela processou o sistema de saúde do Reino Unido porque o pai dela tinha uma doença neurodegenerativa, que se chama doença de Huntington, que é muito grave. O pai dela faleceu, mas durante o acompanhamento desse paciente, ele pediu para que essa informação não fosse falada para ninguém na família. A questão é que essa doença é uma doença dominante, então 50%, os filhos desse paciente teriam 50% de chance de herdar essa doença, que é neurodegenerativa e que não tem um tratamento para essa doença, tá? E essa mulher, então, ela estava processando o SUS, o NHS do Reino Unido, porque se ela soubesse que ela tinha esse risco para essa doença, ela não teria engravidado. E é isso que ela fala aqui. Isso veio à tona em 2019. Então, só lembrando dos debates éticos aqui e o que fazer com esses dados genéticos, né? Então, só trouxe uma lista aqui de desafios que eu acho que a gente vai ter que discutir quando a gente começa a falar sobre medicina de precisão, medicina individualizada ou medicina personalizada. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, quem serão os órgãos reguladores? A gente tem que entender o que é pesquisa e o que é clínica, né? Quem vai financiar? Se vai ser um financiamento público, se vai ser um privado, uma combinação. Assim que a gente diagnostica pacientes, esses tratamentos geralmente são muito caros, e quem vai custear esses tratamentos, né? Claro, a discussão de privacidade desses dados, quem vai ter acesso a esses dados e como, né? Então, claro, a gente sempre fala sobre usar dados não identificados, mas
como a gente trata os dados genéticos, né? Será que dados genéticos são realmente não identificáveis? Né? Isso é uma outra coisa para discutir. A confidencialidade, então, por isso que eu trouxe esse caso lá do NHS, quando a gente tem o direito de guardar informações, e, claro, sempre essa cooperação interdisciplinar. Eu não acho que todos os médicos e toda a população vai ser super educada em o que um resultado genético significa, então eu acho que a gente vai precisar, sim, ter essa cooperação interdisciplinar. Tá? E, para terminar, eu só queria dizer o que eu penso, né? Eu acho que não há nada mais individualizado ou personalizado do que uma boa relação médico-paciente, né? Então, essa confiança que o paciente deposita na gente e a compreensão do médico sobre tudo que cerca esse paciente, né? Então, o que eu queria trazer é que todas essas pinturas aqui, elas mostram medicina individualizada ao longo do tempo, né? Já está presente na história da medicina desde sempre, desde que médicos existem, né? O que muda ao longo do tempo são as ferramentas diagnósticas que a gente tem. E hoje eu acho que a gente está numa fase que eu posso chamar excitante da medicina, que a gente tem informações do nível ômico, então genoma, transcriptoma, metaboloma, e com essa precisão acho que a gente consegue personalizar cada vez mais a forma de diagnosticar e tratar os nossos pacientes. E com isso eu termino e fico à disposição para a gente discutir esse tema. Obrigado, Filipe, um excelente apanhado aí dessa nova medicina personalizada, individualizada, e acho que os exemplos que tu trouxeste foram realmente muito instigantes aí, e certamente vão gerar alguns questionamentos aí da nossa audiência aí. Vamos abrir a palavra para perguntas, comentários. Eu queria fazer uma pergunta e comentário. Pois não, Existe... Eu estou terminando de ler um livro, que é a biografia do Isaacson sobre a Jennifer Doudna, sobre o CRISPR, que é as manipulações. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Química no ano passado, ela e uma francesa. E nesse livro, digamos, dá a história toda da modificação e conhecimento e a intervenção, digamos, genética que pode ser feita especificamente em genes que eu creio que deve ter uma relação muito parecida com tudo que tu estás falando para nós. O que tem, não sei se tu conheces esse livro, que ele saiu esse ano passado, mas eu acredito que o que se chama CRISPR é mais ou menos o que tu tens falado aí para nós, que é a possibilidade da intervenção, principalmente nesse RNA mensageiro, e que traz a possibilidade, pelo menos teórica, de se poder intervir e curar, modificando, inclusive com inserção de genes diferentes numa determinada sequência. Não sei se eu estou dizendo alguma coisa que é completamente fora ou se tem razão de ser. E se tem razão de ser, eu gostaria de sugerir que lessem esse livro, que é A Decodificadora, o nome. Eu achei muito interessante. Obrigado faz todo sentido o que tu falaste. CRISPR é uma forma de edição genômica, então por isso que eu falei que agora a gente está nessa era de edição genômica. Eu não quis entrar muito em detalhes, porque tem algumas tecnicalidades que a gente precisaria de mais tempo e eu não tinha esse tempo para explicar. Mas tu tem completa razão. Um pouquinho diferente, na verdade, ele não é uma ASO, porque, na verdade, a gente está editando o DNA, então não estamos modificando... Claro, a gente vai modificar o RNA depois disso, porque se você modificar o DNA, a expressão desse gene vai modificar. Mas a gente não está atuando no RNA em si, como essas ASOs que eu comentei com vocês. Mas sim, CRISPR é realidade já tem vários ensaios clínicos, inclusive em vivo. Então, pacientes sendo tratados com CRISPR para modificação, cortar, por exemplo, uma variante que é patogênica e inserir uma variante que seria normal. E isso sim, e cada vez mais a gente vai ver em várias doenças, sem dúvida. Obrigado por trazer isso, professor Marrone. O problema, vamos dizer assim, que eu vi, que seria o exemplo mais marcante, é daquele chinês que fez uma variante em gêmeas, modificando então o gene e fazendo com que tivesse a possibilidade, ao nascer, de ter resistência ao HIV, e que é uma situação, digamos assim, de uma inovação muito grande
e que trouxe problemas morais muito importantes e éticos, e o chinês está na cadeia, né? Mas ele fez uma revolução. Exatamente. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros, né? Então, de novo, não é mais futuro. Acho que a gente tem que começar a discutir isso e ter políticas públicas de novo, esses dados vão estar disponíveis para todo mundo, né? E a gente pode aprender. O pessoal dos Estados Unidos aqui já tem essa DINA desde 2008, por exemplo, né? Então, por que não se basear em o que já é descrito? A gente sabe onde estão alguns problemas já, né? Então, a gente pode prever o que pode acontecer com a gente também. Então, acho que aqui é o local certo para a gente discutir isso. Começar daqui. Obrigado, Alô? Filipe. Sim, sim. Professor Juliane, eu queria cumprimentá-lo mais uma vez pela sua eficiência em trazer pessoas de altíssimo nível para nos ensinar muito. Eu estou cada vez mais impressionado com a genética. Afinal, a minha especialidade é abrir tórax e fechar tórax e até trocar órgãos. Mas eu estou simplesmente apaixonado por ver o que a genética está fazendo com a medicina. Então, eu queria cumprimentar muito o Dr. Filipe pela forma metódica em que ele nos apresentou temas complexos, mas que foram perfeitos para o nosso entendimento. Eu queria fazer uma simples pergunta. Uma das razões importantes da medicina de precisão, um dos braços dela é o tratamento. Uma vez feito o diagnóstico por teste genético, a gente já tem a possibilidade de ver indivíduos que vão desenvolver doenças importantes. Tem um ramo que está sendo pesquisado, que é o implante de microchips com conexão com o aparelho circulatório, com vasos e veias, com a capacidade de, através de análises bioquímicas do que está se passando no corpo, trazer atitudes terapêuticas imediatas para prevenir morte súbita ou desenvolver momentos difíceis, de tratamento difícil. Eu pergunto se ele tem notícia disso como um dos ramos da sequência do tratamento após o diagnóstico genético. Não é minha área, obrigado pela pergunta, eu acho que também, sem dúvida, entra na medicina de precisão, mas eu acho que entraria mais um pouquinho no que a gente comentou sobre exposoma, né? Então, tu tem microchips que detectam metabólitos, por exemplo, e que mostram para ti um risco aumentado de qualquer tipo de doença. E eu acho que é isso, a gente está evoluindo tão rápido que parece que genômica é tão nova agora, mas já, na verdade, já está vindo metaboloma e já está vindo agora edição genética, sabe? Eu acho que a gente tem que estar pronto para isso. O que eu sei que acontece muito aqui esses relógios da Apple, por exemplo, sabe? Que eles fazem ECG, então já tem vários pilotos aqui em que os médicos ou o hospital fica conectado com os seus pacientes e o hospital é avisado quando há alguma coisa diferente no ECG desses pacientes e conecta com o paciente antes de um evento cardiovascular acontecer. E isso é quando a gente começa a integrar a inteligência artificial com a questão personalizada, cada um utilizando seus próprios aparelhos em casa, né? E isso, sem dúvida nenhuma, com o custo reduzido dessa tecnologia, eu acho que vai ser aqui sim, o nosso futuro, perto, próximo. Obrigado, Filipe. Queria dizer para o Barbosa que a gente já está com uma ideia de fazer uma sessão sobre nanotecnologia, justamente para abordar esse tema aí. Vamos trabalhar nisso aí para o ano que vem. Doutor Filipe. Olá. Eu fiquei muito impressionado, além da palestra de um modo geral, fascinante e de ponta, com a conclusão de um dos estudos apresentados, em que fala que 75, 75, 74% da população não se beneficiaria com as medidas preventivas de rotina. Somente aqueles 25% com alterações genômicas. Eu interpretei bem esse dado, porque, veja bem, isso em termos de saúde pública, de clínica
diária, tem uma repercussão imensa. A questão é como implementá-lo. Então, nós estamos trabalhando desnecessariamente, entre aspas, em 75% da população. Me esclarece um pouco, Felipe. Desculpa se eu não fui claro. Na verdade, o que eu quis dizer naquele slide é que daqueles pacientes ou daqueles indivíduos que a gente fez o exame genético e detectou variantes patogênicas que causariam doença, 75% daqueles indivíduos não fechariam critério para serem triados só baseado nos critérios clínicos que a gente está acostumado. Por exemplo, para risco cardiovascular, que a gente usa LDL, usa hipertensão, tabagismo, 75% daqueles casos a gente nunca, se olhar só para o ponto de vista clínico, a gente nunca investigaria aqueles casos. É isso que eu quis dizer. Tá, entendi. Desculpa se não ficou claro. Muito bom. Mas eu acredito que uma das coisas fundamentais, pelo menos, para quem faz clínica, é a identificação eventual dessas alterações farmacológicas de uma farmacogenômica, em que tu tens pacientes que, genericamente, tu vais usar um determinado tratamento. E tu tens, assim, alguns que respondem maravilhosamente bem e outros que tu fica procurando e vai, e volta, e vai. E não tem nenhum remédio. E, do ponto de vista aqui, por exemplo, o Pedro Chestatsky trabalha nisso, né? E de uma conversa que eu vi que ele fez uma conferência mostrando em relação à diabetes, essa coisa que tu disseste, quer dizer, então tu podes especificamente estabelecer que para este paciente o remédio é este e os outros não vão funcionar. E este vai ter um benefício maravilhoso, até deixando a insulina para usar o glipepizide. Mas isso aí, assim, na prática, objetivamente, quer dizer, é fácil ou é muito difícil? A gente tem duas questões aqui na tua pergunta, na verdade. A questão da insulina e da medicação via oral não é farmacogenômica per se, porque aquilo ali é uma doença monogênica que causa diabetes. E a gente já sabe, nesse grupo de pacientes, a medicação oral funciona melhor do que a insulina, tá? Para farmacogenômica, na verdade, a gente sequencia uns genes de metabolismo geral, tá? Então, a gente sim, principalmente para clopidogrel, para anticumarínicos e antidepressivos, a gente já sabe, para medicações para náusea, por exemplo. Então, a gente sequencia esses genes preditivamente, sabendo que o paciente é um um metabolizador rápido, a gente pode dar para ele uma dose maior de largada ou até não utilizar a medicação, porque a gente sabe que não vai funcionar, mas isso é separado do diabetes MOD, tá? A tua pergunta é muito importante. Quão fácil é para sequenciar Primeiro, quanto custa sequenciar paciente dessa forma, né? A gente consegue implementar isso do ponto de vista de saúde pública? Essa é outra discussão nossa. A avaliação de custo-efetividade leva em conta muitas coisas, né? Se tu me perguntar, é barato o teste? A gente pode fazer para todo mundo? Provavelmente a minha resposta vai ser não, não é barato. Agora, se pensar que a gente está tratando, como tu disseste, um paciente com um anticumarínico e daí aumenta a dose, esse paciente sangra, tem que entrar numa emergência, entende? Se eu souber de antemão se esse paciente se beneficiaria de uma dose diferente, certamente a longo prazo a gente já vai salvar muito custo. Uma outra situação que me chamou a atenção é essa relação com os custos. E quando tu mostraste no slide que no início saía alguma coisa de $1 bilhão e agora por menos de $10 mil, não sei se tu podes fazer isso aí. Na realidade também, lendo alguns artigos, se viu que alguns desses tratamentos, por exemplo, que são específicos e que tu vais fazer modificações, são tratamentos que custam alguns milhões de dólares, não é tratamento que tu compra na esquina. Então, isso também é um outro problema muito sério ainda, porque é extremamente caro. Sem dúvida. A gente está passando por isso e vou dar um exemplo só. Existe uma doença que chama atrofia muscular espinhal.
que dizem que é a medicação mais cara do mundo, e existem vários pacientes brasileiros que estão em uso já. Alguns pacientes têm que fazer as famosas vaquinhas para conseguir essa medicação, porque ela custa 2 milhões de reais uma dose, ou alguma coisa dessa forma, mas alguns pacientes estão conseguindo sim que o SUS pague essa medicação, né? Então, aí, claro, judicializa a saúde, e a gente tem que começar a discutir e ter as políticas públicas prontas para esse tipo de coisa, né? Então, eu concordo contigo plenamente. As medicações estão cada vez mais caras. Existem várias causas para isso, obviamente, porque a indústria farmacêutica tem que retornar esse investimento para um grupo pequeno de pacientes, né? Então, eu entendo também, mas também a gente tem que discutir quão mais caras essas medicações têm que ser. E a partir do momento que a gente começa a sequenciar mais pessoas, certamente a gente vai fazer mais diagnósticos também. Então, o número de casos vai aumentar. Então, de novo, é a hora da gente discutir. Sim, mas aí também existe um outro problema em relação à saúde pública, que é um problema ético e moral. Quer dizer, tu tens um indivíduo que gasta 2 milhões de dólares por uma dose, e tu tens a necessidade de saneamento básico e vermífugos na periferia. Quer dizer, essa é uma questão ética e moral que vai aparecer a toda hora. Sem dúvida, concordo plenamente. Tem aplicabilidade, às vezes, nesses casos monogênicos. Meu filho fez, na Southern Califórnia, um período de investigação de genética experimental em otologia e definiu o gene da predisposição à perda auditiva por ruído e da presbiacusia, que é pela idade. Isso em animais. E, naturalmente, tem toda uma evolução para se tornar prático. Mas isso traria para a população um grande resultado, porque não precisaria aquela triagem industrial de quem é predisposto fazendo testes periódicos. Eu devo dizer que aprendi muito com a sua apresentação, mas vou ver o YouTube com muito cuidado para digerir um pouco mais essa riqueza de conhecimento. Eu sempre comentava jocosamente com meus alunos que o grande problema que nós tínhamos que as crianças não vinham com manual de instrução. E eu acho que a medicina individualizada é um esforço de gerar um manual para aquela criança dos seus problemas futuros, etc. Mas, realmente, na minha condição de presidente, eu devo agradecer, como já fiz no início, porque é uma parte do nosso acervo, o que foi dito hoje, com o cuidado de uma pessoa que se dedica verdadeiramente à ciência. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Filipe. Obrigado a todos aí que participaram desse encontro de ciência e tecnologia. Convido desde já para o próximo, vai ser no dia 30 de novembro, e o tema é inteligência artificial, aplicação na medicina. Então, boa noite a todos aí, muito obrigado.